mas nós temos o Senhor no meio dela para transformá-la em um instrumento para a glória do nome dele, amém? Eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 13. E eu quero encerrar essa celebração com essa breve palavra, que é a segunda dessa série de mensagens. Segundo livro dos Reis, no capítulo 13, a partir do verso de número 14. Eu quero ler com você esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, essa é a segunda palavra de uma série de mensagens em que o nosso objetivo é conectar o que hoje acontece no mundo, através da Copa do Mundo, com princípios e valores da palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Nós sabemos que a nossa vida vai muito além dos 90 minutos ou 39 dias de uma competição global. Nós sabemos que nós não vamos ganhar todos os jogos da nossa vida, porque às vezes o que nós precisamos é exatamente uma derrota, ou às vezes aquela derrota é consequência de decisões que tomamos que não tiveram aprovação de Deus. Mas mesmo assim, há uma certeza que nós precisamos entender nessa noite. Tem algumas derrotas que nós temos enfrentado que não fazem parte do plano de Deus. Está faltando uma postura, não apenas na nossa vida pessoal, mas principalmente na nossa vida cristã. No domingo passado nós falamos sobre jogar sob pressão, e a gente tem que entender que às vezes vai jogar sob pressão mesmo, mas vamos ser sinceros, jogar sob pressão o tempo inteiro, se defendendo o tempo inteiro, com medo de tomar o gol o tempo inteiro, não é isso que Deus tem para mim e para você na vida cristã não, irmãos. Ele quer que nós tomemos a iniciativa, que nós joguemos para ganhar, que nós joguemos para avançar, que nós joguemos para crescer, que nós joguemos para ter uma vida cristã vibrante, não uma vida em que nós não temos lutas, mas uma vida em que nós vemos o Senhor sendo glorificado em cada estação que nós vivemos. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, jogando para ganhar. Esse é o tema dessa palavra, porque talvez algumas pessoas estejam mais com medo de perder do que com vontade de ganhar. E hoje o foco é trazer esse entendimento, porque o que eu percebo é que às vezes na vida cristã algumas pessoas vivem numa zona segura, uma zona onde eu faço algumas coisas que Deus me chamou a fazer, mas eu não faço todas. Eu obedeço a Deus em alguns níveis e momentos, mas eu não obedeço a Deus em todos os níveis e momentos. E é por isso que a realidade da vida de algumas pessoas ainda é uma realidade aquém, porque não querem se entregar mais, não querem aprofundar mais o seu relacionamento com Deus, não querem ter experiências maiores e mais profundas com Deus, não querem sair de áreas que controlam na sua vida espiritual e ministerial, porque não querem ser esticadas para um outro nível.
E da mesma forma isso acontece na nossa vida pessoal. Quantas pessoas que até permanecem no casamento, mas não acreditam mais num casamento extraordinário, até atuam no ministério, mas não acreditam mais no ministério extraordinário, até acreditam que Deus pode fazer algumas coisas na sua saúde, nos seus relacionamentos, mas não jogam, não vivem como se pudessem viver a plenitude das promessas de Deus. É sobre isso. E talvez a pergunta que nós precisemos fazer nessa noite seja: será que você tem jogado para ganhar ou se acostumou a aceitar qualquer resultado? Qualquer resultado tá bom, independente se era o resultado que Deus queria que eu alcançasse naquele momento. Será que existe alguma área da sua vida em que você diminuiu a intensidade porque concluiu que não dá para alcançar algo maior? Se Deus avaliasse hoje a sua resposta às oportunidades que Ele tem colocado à sua frente, Ele encontraria intensidade ou acomodação? E por último, se Deus medisse a sua intensidade espiritual hoje, encontraria alguém lutando por mais de Deus ou alguém satisfeito com os resultados parciais que já alcançou? São algumas perguntas que nós temos que responder, e esse texto nos ajuda a responder essas perguntas. Porque no segundo livro dos Reis, no capítulo 13, nós temos um momento caótico na história de Israel. Os sírios haviam se tornado a potência mais forte daquela região e constantemente atuavam contra Israel, ao ponto de humilhar Israel a um nível tão assustador que o texto conta no capítulo 13 que o exército de Israel foi reduzido a apenas 50 cavaleiros, apenas 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, o que para os padrões bélicos da época era algo irrisório, insignificante. Se tornou um exército fraco, limitado. Na verdade, a fase que Israel vivia não era uma fase de força, mas era uma fase de sobrevivência, como muitas pessoas estão vivendo hoje, uma fase de sobrevivência. Estão sobrevivendo, não estão avançando, crescendo e vivendo os propósitos de Deus. Israel era como uma seleção que chega na Copa do Mundo sem os principais jogadores e de cara já tem que enfrentar a maior potência mundial no futebol. Era a realidade, mas era um jogo muito além de 90 minutos, porque o que estava em jogo, entenda, quando você lê sobre o povo de Israel lutando, batalhando, vencendo ou perdendo, na verdade é algo muito maior do que apenas uma batalha momentânea, mas tem a ver com a redenção da humanidade, porque o Redentor nasceria de uma mulher oriunda do povo judeu, do povo de Israel. Ou seja, se houvesse o extermínio do povo de Israel, então o plano redentor da humanidade seria encerrado, seria abortado. Ou seja, é por isso que precisaria acontecer uma mudança, porque senão Deus teria que abortar planos. Mas irmãos, o cenário pior ainda mais, porque o rei de Israel era Jeoás. E pensa num cara que foi colocado no trono, mas não tinha compromisso nenhum com Deus. Ele fez o mesmo que o seu pai fez. Ele simplesmente continuou vivendo nos mesmos pecados que os reis anteriores estavam vivendo. Ele não tinha compromisso com Deus. E com certeza o sentimento de alguém que não tem compromisso com Deus é: não adianta eu clamar a Deus, porque Ele não vai me ouvir. Não adianta eu buscar a Deus, eu nem tenho compromisso com Ele, eu nem tenho interesse em ter um relacionamento com Ele, por que Ele me ouviria? Mas eu vou te dizer, o pior de todos os detalhes daquele cenário é esse aqui que eu vou falar. Eliseu, o maior profeta daquela geração, sobre quem Deus havia depositado porção dobrada do espírito profético que estava sobre Elias, estava doente, velho, e aquela doença era uma doença de morte, ou seja, ele iria morrer. E eu queria que você entendesse o que significa um profeta no Antigo Testamento. O profeta era, na verdade,
muito mais do que um líder espiritual, uma referência espiritual. Ele era a proteção espiritual do povo. Eliseu era uma espécie de arma secreta de Israel. A Bíblia conta que às vezes reis e exércitos inimigos tramavam suas estratégias contra Israel, às vezes no palácio, às vezes o rei falava coisas no quarto dele. Deus ia lá e contava para Eliseu, dizia: esse aqui é o plano do inimigo. Eliseu ia até o rei de Israel e dizia: olha aqui, é isso que o inimigo está planejando. Quem te contou? Foi Deus que me contou. Essa proteção espiritual estava próximo a morrer. Então Jeoás chega na casa de Eliseu para se despedir dele, e ele diz: meu pai, eras como os carros e cavalos de Israel. Eu sei que agora chegou o fim da sua vida, e para ser sincero, eu acho que da minha e do meu povo também. Ele chega derrotado, ele chega se defendendo, ele chega torcendo para o juiz apitar logo o final do jogo, que nem aquele time que já está tomando de si, que fala: é melhor terminar logo, porque senão vem o sexto, vem o sétimo gol, vai ficar mais feio ainda. Mas quando ele chega na casa do profeta, o profeta diz: ô Jeoás, pega um arco, pega algumas flechas, abre a janela que dá para leste na direção da Síria e atire a flecha. O texto conta que Jeoás faz exatamente isso. Ele pega o arco, pega as flechas, pega uma delas, atira a flecha, ela passa pela janela, cai no chão, e Eliseu fala: essa é a flecha da vitória do Senhor. Deus está entregando a Síria nas suas mãos. Deus está mudando o cenário agora. É o que vai acontecer, meu irmão. O cenário começa a mudar. Então Eliseu fala: agora lança o restante das flechas, golpeia no chão. Ele pega, golpeia a primeira no chão, golpeia a segunda no chão, golpeia a terceira no chão, mas por algum motivo ele para. Havia umas flechas, mas ele parou. E o texto conta que Eliseu ficou irado. O profeta ficou revoltado. Ele disse: eu disse que Deus liberou a vitória, eu disse para você golpear o chão com as flechas, você golpeou até a terceira, e tem mais flecha aí, você parou. E por que você parou? Porque você não tomou posse dessa palavra. Então você só vai vencer na mesma medida que você acreditou. Você acreditou para 3 flechas, então você terá 3 vitórias sobre a Síria, mas depois não vai ter mais vitória não. Irmão, o problema era de intensidade. Então o texto conta que foi exatamente isso que aconteceu. Ele teve 3 vitórias e não mais venceu, porque às vezes nós vivemos menos do que Deus deseja que nós vivamos. Sabe por quê? Porque nós lançamos a primeira, a segunda e a terceira e paramos de lançar. E sabe, querido, se você chegou aqui e você parou pela metade, a direção do Senhor é a seguinte: já que você está aqui, então entenda uma coisa: eu não te disse para parar, eu te disse para continuar golpeando o chão, lançando flechas, a primeira, a segunda, a terceira, todas elas, até que eu entregue a Síria nas suas mãos. Essa é a direção do Senhor. Alguém recebeu aqui, entendeu, em nome de Jesus? É sobre isso: jogar para ganhar, lançar todas as flechas. 3 não são suficientes, você precisa lançar todas elas em nome de Jesus. Ah, meus irmãos, essa palavra é para aqueles que estão vivendo menos do que deveriam estar vivendo. Essa palavra aqui não é Deus dizendo que você vai ganhar todos os jogos. Essa palavra não é Deus dizendo que Ele vai fazer tudo aquilo que você quer. Essa série não é sobre Deus se curvando às nossas vontades, aos nossos desejos, às nossas inquietações. Essa série é sobre Deus dizendo: olha aqui, às vezes você está aceitando viver algo muito aquém daquilo que eu tenho para você. Então essa série é uma série de posicionamento. Deus está alinhando a igreja. Deus não te chamou para jogar para perder, Ele te chamou para jogar para ganhar, em nome de Jesus. E eu quero tirar aqui alguns princípios e nós vamos orar. E o primeiro princípio é: o placar atual nem sempre representa o resultado final. Nos versos 14 a 17 está o início do relato que eu acabei de contar. Um início importante e exatamente semelhante ao que acontece no futebol, porque no futebol tem uma máxima que diz que o jogo só termina quando o juiz apita. É por isso que tem time que com 10 minutos de acréscimo ainda está lutando pelo gol, porque entendeu, se não acabou o jogo,
ainda dá para mudar esse resultado. Ou seja, tem uma postura de resiliência, de perseverança. É por isso que alguns times vivem grandes viradas. E meus irmãos, eu já li esse texto acho que umas 30 vezes nessa semana. E eu estava preparando o sermão e eu tive que mudar o primeiro ponto, porque lá pela vez 25 ou 26 que eu li esse texto, eu entendi uma coisa. Quando Jeoás chegou na casa de Eliseu, ele não chegou lá para pedir para Eliseu fazer uma oração para que a Síria fosse derrotada. Ele não chegou lá pedindo para Eliseu liberar uma palavra de vitória, de mudança de cenário. Não, Jeoás chegou ali para se despedir de Eliseu. Ele chegou ali derrotado. Ele chegou ali já entendendo que o placar ia ser aquele mesmo, que o resultado final ia ser aquele mesmo. A Síria estava humilhando Israel. O reinado dele ia ser marcado por humilhação, por desespero, por quebra, por perda, por derrota. Ele não pediu ao profeta: profeta, antes de morrer, por favor, me dá uma palavra aqui, me dá uma direção aqui. Ele chegou derrotado. Ele aceitou que o placar atual representava o resultado final. Foi o que aconteceu ali. Era essa a realidade de Jeoás. Foi para isso que ele foi ali. E meus irmãos, eu entendo por que Jeoás chegou dessa forma, porque ele era um homem carnal, e a Bíblia diz que somente o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Qual é o problema do homem carnal? O homem carnal entende a matéria, o que é visível, como a realidade estabelecida. Ou seja, se o dia é mau, se a semana é complicada, se o ano é difícil, se o cenário é muito complicado, então eu preciso entender que tem que aceitar. E vamos ser sinceros, às vezes nós temos que aceitar que algumas coisas vão ser assim mesmo, mas às vezes Deus quer usar aquilo que está acontecendo para nos levar a um nível de entrega, de dependência, de intimidade que nós não temos ainda. Às vezes Deus quer nos dar uma vitória que nós nem acreditamos que possa acontecer. E mais importante do que isso é que Jeoás não estava entendendo. Ele estava entendendo que o trono no qual ele havia sido colocado era sobre ele, mas ele não entendeu que tudo aquilo ali era sobre o processo de redenção da humanidade. Então quem não ia deixar o placar terminar dessa forma era Deus, porque Deus não pode perder, irmão. Deus não perde, irmão. Deus não perde. Então quando ele chega na casa do profeta dizendo: ô profeta, meu pai, eras como os cavaleiros e os carros de Israel, eu já entendi, eu vim aqui me despedir, e agora o Senhor nem levantou um sucessor, ou seja, o Senhor vai morrer, nem a quem recorrer nós teremos mais, então eu já sei que acabou, eu já sei que a coisa está feia, eu pelo menos vim aqui me despedir, eu pelo menos vim aqui para dizer: ok, muito obrigado pelo teu serviço, eu nem levei muito a sério não, assim, mas eu queria dizer, ok, que você vai em paz. Então o profeta, moribundo, olha para ele e fala: ô Jeoás, pega o arco, pega algumas flechas, abre a janela que dá em direção a leste, na direção da Síria, e você vai atirar uma flecha. Atira, não erra não, tá? Não erra não, você vai atirar pela janela, faz isso. Então Jeoás vai lá e atira a flecha, ela passa pela janela, ela cai no chão. Então Eliseu diz: ô Jeoás, essa é a flecha da vitória do Senhor. O Senhor está entregando a Síria, Ele está entregando vitória. Você vencerá completamente os arameus, é vitória absoluta. O placar está começando a mudar, a virada está começando a chegar. Jeoás, você entendeu, Jeoás? Você entendeu? Você veio aqui para se despedir, você veio aqui para pedir para o jogo terminar logo, e Deus está dizendo: ei, eu estou colocando a prorrogação, porque tem gol que não saiu, que vai começar a sair agora. Eu decidi, o plano é meu, a redenção da humanidade, a ideia é minha, Israel é a minha nação, e eu não vou deixar que ela termine dessa forma. Ah, meus irmãos, talvez seja isso que nós precisamos ouvir hoje, porque tem gente se despedindo, enquanto Deus está dizendo: o jogo não acabou ainda não. Tem gente aceitando o placar atual como resultado final. Deus está dizendo: ei, você nem sabe, mas nesse jogo vai ter 20 minutos de acréscimo, vai ter tempo de sobra para fazer gol, para mudar a realidade, para mudar o final. Eu estou dizendo para você, você precisa entender isso. O placar atual não representa o resultado final.
Mas, irmão, nós temos que entender isso, porque muitas pessoas estão achando que o esfriamento da sua fé representa o fim da sua caminhada com Deus. Acabamos de ter um testemunho aqui, alguém que chegou frio aqui ontem e saiu daqui pegando fogo, irmãos. Tem gente que acha que porque errou com Deus, porque falhou com Deus, então Deus abortou todos os planos, todos os processos, todas as promessas. Mas assim como foi com Jeoás naquele dia, também pode ser com você. Você pode ter falhado com Deus, mas Ele continua fiel, Ele continua te amando, Ele continua tendo planos grandiosos para cumprir em você, através de você. Então o que Ele está dizendo é: abre a janela, pega o arco, pega algumas flechas e atira, porque essa é a flecha da vitória do Senhor. Hoje eu estou mudando o cenário, hoje eu estou assumindo o jogo, hoje eu estou entrando com intervenção. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É o Senhor alterando, mudando. É assim que Ele faz. Para de dizer que é o fim, se Deus disse que talvez seja apenas o começo. Nós precisamos entender isso. Como é que você tem olhado para o cenário da tua vida? Será que o filho que se afastou para você é algo definitivo? Será que a célula que não rompe, o ministério que não frutifica é algo definitivo? Será que você aceitou que a partir de agora você vai ficar onde você está só, e as coisas não vão mudar, e as coisas não vão romper? Será que essa é a sua realidade? Será que é isso que hoje você pensa? Será que é isso que você hoje imagina? Pastor, mas a coisa estava feia. A Síria era poderosa, o exército de Israel era pequeno. Meu irmão, quando foi que Deus dependeu de recurso humano para fazer alguma coisa? 132 mil midianitas. Deus levantou Gideão mais 301 para vencer 132 mil. Josafá, 1 Crônicas 20, cercado por 3 exércitos. Ele ora ao Senhor, o Senhor fala que não precisa nem pegar a arma de batalha não, já resolveu o problema, fica tranquilo. Jesus chega diante de uma multidão de milhares de homens, com 5 pães e 2 peixes, e com aquilo ali Ele alimenta milhares naquele dia. Deus nunca dependeu de recurso humano para manifestar a sua glória e cumprir as suas promessas. É simples assim. É o que nós temos que entender, é a mentalidade que nós precisamos ter. Pastor, mas Eliseu já era velho. E talvez para mim nesse ponto, o que há de mais impactante seja a postura de Eliseu. Porque vamos ser sinceros, o cara pediu para Deus porção dobrada do espírito profético que estava sobre Elias, e Deus atendeu. Ele realizou pelo menos o dobro dos milagres que Elias realizou. E Elias já fez umas coisas que assim, irmão, eu não estou vendo acontecer de novo não, tá? Impressionante. Ele foi além. Impressionante. E agora esse homem está com uma doença de morte. Ele vai morrer, nem sair de casa ele sai mais. Qualquer um diria para ele: Eliseu, só descansa agora, cara. Descansa aí, morre em paz. Você já está velho, está doente, você já fez muito para o reino de Deus. O que você fez para o reino de Deus, homem nenhum na terra fez. Descansa aí, relaxa, morre em paz, está tudo certo. Mas sabe o que Eliseu fez? Quando ele viu Jeoás chegando desesperado na casa dele, ele falou: se eu estou vivo, ainda tem missão de Deus para mim. Se eu não morri, é porque o meu ministério não se encerrou, a minha carreira não terminou. Então, ô Jeoás, você veio aqui para se despedir, né? Que bom que você está me dando a oportunidade de mais uma vez ser usado por Deus antes que Ele me leve dessa terra. Então pega o arco, pega algumas flechas, abre a janela na direção de leste e atira a flecha. Sabe o que Eliseu nos ensina? Que não existe aposentadoria espiritual, irmão. Ele nos ensina que não existe uma condição de vida em que eu posso dizer: Deus, eu já fiz muito, e agora como eu já fiz muito e a minha condição é limitada, então eu vou só esperar a morte. Eu vou só esperar, eu vou só desfrutar dos momentos finais da minha vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei em que etapa da vida você está, mas Eliseu estava no final, e ele entendeu que até no final ele precisava continuar jogando para ganhar. Ele precisava continuar sendo usado por Deus. Ainda tinha mais algo para Deus fazer na vida dele e através da vida dele. Moisés foi chamado
para o maior momento da sua vida aos 80 anos de idade. Caleb tinha 85 anos e chegou para Deus e fala: me dá essas montanhas aqui. Ele pediu para conquistar montanhas com 85 anos, irmão. João, já velho, lá na ilha de Patmos, já preso, prisioneiro, envelhecido, até que então ele tem uma visitação, ele tem uma visão, ele vê Jesus na frente dele e ele diz: João, aquilo que você está ouvindo, escreve e envia às 7 igrejas. Deus usa João no final da sua vida para enviar 7 cartas, para escrever o livro das revelações, o livro do Apocalipse. Eu não sei qual é a condição e qual é o momento da sua vida. Eu só sei que você está vivo. Então, se você está vivo, começa a jogar para ganhar, porque Deus ainda tem gol para você marcar em nome de Jesus. Ele ainda tem. Ele ainda tem. Eu olho para Eliseu, eu fico constrangido, irmão. 37 anos e eu não vivi nem metade do que ele viveu ainda. E você, como é que fica? E essa palavra também é para você que está na etapa da velhice. Eu creio que você é um Caleb dessa geração, você é um Eliseu dessa geração, você é um Moisés dessa geração. Deus ainda quer te usar. Ah, pastor, não tem a mesma vitalidade. Eu sei, você não precisa. O que você tem, com o que você tem, na condição que você está, Deus quer te usar. Ainda tem flecha para ser atirada através da sua vida, amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra, amém? Amém. Entenda isso. Existe uma diferença entre diminuir o ritmo físico e diminuir a paixão espiritual. Não permita que isso aconteça, em nome de Jesus. Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que a intensidade de hoje influencia a extensão das vitórias de amanhã. Vamos ler os versos 18 e 19, por favor. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Meus irmãos, talvez esse aqui seja o clímax desse texto, porque eu imagino, se você está num jogo em que você está perdendo e você já acha que o jogo vai acabar, mas de repente sobra uma bola e você bota a bola para dentro, e quando você faz um gol, a esperança vem, né? Olha, fiz 1, eu precisava de 3, agora eu só preciso de 2, eu vou continuar, vai que pinta mais uma bolinha aqui, eu vou continuar. E foi o que aconteceu. Jeoás chegou derrotado. A primeira flecha da vitória foi atirada, e o profeta de Deus disse: Deus está dando vitória sobre Arã, sobre a Síria, sobre os arameus. Vitória. E aí Eliseu fala: mas agora pega o restante das flechas e golpeia o chão. Continua. Irmão, você fez o primeiro gol, se vier mais uma, você vai colocar para dentro, sim ou não? E ele começa a primeira, e ele golpeia o chão. Ele pega a segunda, golpeia o chão. Ele pega a terceira e golpeia o chão e para. Pastor, por que ele parou? Eu não sei. E foi isso que o profeta não conseguiu entender. E Eliseu ficou irado. Ele não ficou assim um pouco incomodado. O texto diz que ele ficou irado, porque ele estava diante de um rei que chegou ali vivendo um dos piores momentos do seu reinado. O reinado dele seria marcado por infidelidade, fracasso, humilhação, vergonha. Então ele chega ali e o profeta diz que Deus estava mudando o cenário depois da primeira flecha que ele atirou, e manda que ele atirasse mais flechas. E ele começa, a aljava estava ali, ele atira a primeira, atira a segunda, atira a terceira, e ele parou por algum motivo. Ele parou, e o profeta diz: você parou por quê? Eu mandei você golpear o chão e você parou. Você deveria ter golpeado 5 ou 6 vezes, porque assim você venceria a Síria completamente. Mas porque você só golpeou 3 vezes, você só vencerá 3 vezes. 3 vezes. Sabe por quê, irmãos?
Porque às vezes Deus nos chama a fazer mais e nós estamos aceitando fazer menos. Deus nos chama a viver mais e nós estamos aceitando viver menos. A nossa intensidade não acompanha a revelação de Deus. A intensidade que nós entregamos não acompanha a revelação que Deus tem nos entregado. Deus tem nos chamado para golpear o chão, quantas vezes forem necessárias. Pastor, quantas vezes ele deveria ter golpeado? Irmão, se ele disse que é vitória, eu vou golpear até as flechas terminarem, até o final. Toda bola que sobrar eu vou bater pro gol. Eu quero ganhar o jogo, eu quero vitória. Eu não quero assim ganhar o jogo não, eu quero ganhar a Copa. Eu quero ser campeão do mundo. Eu quero o melhor que Deus tem para mim. O problema de Jeoás não foi falta de direção, de oportunidade ou de promessa, mas foi falta de intensidade proporcional à promessa. Esse foi o problema. Ele foi repreendido porque respondeu parcialmente a uma oportunidade extraordinária. Extraordinária. E talvez aqui esteja um dos maiores problemas da vida cristã, porque algumas pessoas não apostataram da fé, não pararam de ir à igreja, mas quando vão falar sobre a sua vida cristã, só falam do mínimo que estão fazendo. Ah, porque eu vou à igreja. Ah, porque eu assim até vou na célula. Ah, eu até sirvo em uma escala, em algum dia da igreja, eu até faço alguma coisa. E parece que fazer alguma coisa é o mesmo que fazer tudo que Deus chamou a fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Se você lançou 1, 2 ou 3 flechas enquanto Deus tinha 5 ou 6 para você lançar, então entenda uma coisa: você está vivendo uma obediência parcial. E quem obedece parcialmente também vê a mão de Deus sobre a sua vida parcialmente. Tem gente que lançou a primeira flecha. Eu fui à igreja, que bom, muito bom que você veio à igreja, mas você já se batizou? Já entregou a tua vida a Deus? Você já se tornou membro da igreja? Porque se não fez isso, não basta lançar a primeira flecha. Ah, pastor, eu já me batizei, já sou membro da igreja. Glória a Deus. Você já está servindo com os seus dons e talentos a Deus? Você está fazendo o que Ele te chamou a fazer? Ou você continua no banco de reserva dizendo: Deus, coloca ele no campo, coloca ele outro no campo ali, tá tudo certo, me deixa aqui, eu vou ficar só aqui no banco de reservas assistindo o que está acontecendo. Se ganhar a Copa, eu também vou receber a medalha, mas assim, eu só fiquei no banco de reservas assistindo o Senhor usar outros para fazer o teu reino avançar. Será que é isso? Na parábola dos talentos, que faz parte do bloco escatológico da pregação de Jesus, lá em Mateus 25, ele vai dizer que um senhor entregou talentos para 3 servos. Para um entregou 5, para outro ele entregou 2, para outro ele entregou 1, ensinando que Deus entrega aquilo que nós temos capacidade para administrar. É exatamente isso. Você não tem que se preocupar se o outro recebeu 5 e você 2, porque você recebe o que você tem capacidade de administrar. E a Bíblia conta que o primeiro pegou aqueles 5 talentos, irmão, e falou: eu vou jogar para ganhar. E ele trabalhou, se dedicou e transformou 5 em 10. O segundo pegou os 2, se dedicou e transformou os 2 em 4. Mas o terceiro pegou um que tinha, e com medo, com receio de se arriscar, de fazer algo além, de correr riscos, ele pegou o que tinha, abriu um buraquinho na terra, enterrou. Eu vou deixar guardadinho aqui, eu vou ficar no banco de reservas, tá tudo certo. Ele está me convocando para a Copa, mas eu não vou entrar em campo não. Mas não é porque ele não quer que eu entre em campo, é porque eu não quero jogar, eu quero ficar aqui. Já tá bom assim, eu já tô ali, eu já vou à igreja, eu já oro de vez em quando, sabe? De vez em quando eu me envolvo em alguma coisa, tá tudo bem, eu fico aqui. A Bíblia conta que o Senhor voltou, porque Deus sempre espera que nós multipliquemos aquilo que nós recebemos. E perguntou: você que tem 5, e aí? Senhor, transformei em 10. Ele diz: servo bom e fiel, parabéns. Você que tem 2, transformei em 4. Servo bom e fiel, parabéns. É claro que não fez mais do que obrigação, né? Mas tudo bem, aqui, valeu, nota 10 para você. E você? Ah, Senhor, eu fiquei com medo de me arriscar, assim, eu tinha muita coisa na minha vida, eu estava num momento muito complicado da minha vida, sabe? Ainda não era o momento, sabe? Eu não senti que era e tal. Ele diz assim: servo mau e infiel, até o que você tem eu vou tirar, porque não valeu a pena te chamar para a Copa, você não quis entrar em campo.
Eu te pergunto, você é o servo bom e fiel ou o servo mau e infiel? Ah, pastor, estou servindo na igreja. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não te chamou para servir na igreja, Ele te chamou para servir naquilo que Ele te chamou para servir. Porque algumas pessoas estão se escondendo em ministérios mais simples, em demandas ministeriais mais simples, enquanto Deus está te chamando para entrar na Copa do Mundo, irmão, e jogar a fase final de Copa. Deus está te chamando para fazer muito mais, e você está aí se escondendo. Não, eu estou servindo, não, eu estou guardando aqui, porque eu não quero me arriscar, sabe, eu não quero assim, viver algo no outro nível, eu vou ficar aqui, porque nos 50 anos que eu tenho de igreja, eu servi nesse ministério, glória a Deus, mas talvez Deus esteja dizendo que a tua estação mudou, e Ele não quer que você viva o que viveu nos 50 anos, Ele quer que você viva aquilo que Ele tem para você agora. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Irmão, esse culto aqui é uma convocação. Deus está te chamando para ir além. Para de jogar para não perder. Para de esperar o apito final. Assume o protagonismo. Vai para cima. Entre em campo. Se Deus está te chamando para algo maior, vai jogar. Vai para cima, irmão. Deus quer te usar em nome de Jesus. Não é para golpear o chão uma vez e nem 3 vezes. É para golpear até que a aljava fique vazia. E algumas pessoas chegaram aqui com a aljava cheia ainda. Que bom que você está aqui, porque hoje você volta a tirar as flechas. Não vai parar na 3ª, não vai parar na 4ª, não vai parar na 5ª. Você vai parar no dia que Deus cumprir aquilo que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para você. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, meus irmãos, para de abortar processos de Deus na sua vida. Para. Continue, vá até o fim. Pastor, mas e na vida pessoal? Tem gente que começou a lutar pelo casamento, atirou a 1ª, a 2ª, a 3ª flecha, mas não viu mudança, parou. Volta a atirar hoje. Não terminou de atirar ainda. Quando terminar de atirar, e se as coisas não mudarem, você pode dizer: eu atirei todas as flechas. Mas você já atirou todas? No teu ministério atirou todas? Na tua carreira atirou todas? Nesse novo empreendimento você atirou todas? Ou você está parando antes da hora? Você tem que avaliar a sua vida, a sua caminhada. Coisas grandiosas levam tempo para serem construídas. É assim. Quanto tempo você acha que eu tive que atirar flecha para a igreja romper aqui nesse estado, irmão? Foi muito tempo atirando flecha, na minha percepção. Gente que fala que foi muito rápido, mas para mim, eu esperava antes. Mas foi atirando. Mas eu não cheguei em casa e disse: Deus, cadê a vitória sobre a Síria? Não, eu falei: Deus, tem flecha na aljava, vou continuar lançando. E posso ser sincero, a aljava está cheia. Tem muito mar para viver nesse estado aqui ainda, irmão. Tem muito mar para alcançar nesse estado ainda. Eu só paro de atirar quando a aljava ficar vazia. Em qualquer área da sua vida, você deveria fazer a mesma coisa. Eu não sei em que área da sua vida você parou de atirar flechas. Que bom que você está aqui, porque melhor do que aprender com o seu erro é aprender com o erro dos outros. A gente aprende com o erro de Jeoás agora. Você vai sair daqui para já voltar a atirar. Atirar até quando, pastor? Até que o jogo termine com a vitória que vai glorificar o nome do Senhor. Até isso acontecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez a pergunta dessa noite não seja: Deus ainda pode fazer? Talvez seja: eu ainda estou disposto a lançar todas as flechas? Ainda existe território para conquistar, ainda existe maturidade para alcançar, ainda existe transformação para viver, ainda existe mais de Deus para você experimentar, ainda existe mais propósito para cumprir. Se há vida, há propósito. Enquanto há vida, há propósito. Eliseu ia morrer, inclusive, um versículo depois ele morre, no versículo 20. Mas ele lançou flechas até o dia da morte dele, irmão. Meu Deus do céu, meu Deus. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que quem vive para os propósitos de Deus frutifica além do apito final. Vamos ler do verso 20 até o verso 25, por favor. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas.
Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Você leu o que eu li aqui, irmão? Azael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Você percebe que o tempo inteiro Deus volta para o propósito original de tudo que precisava acontecer, estava acontecendo. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los de sua presença. E Azael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que em combate Azael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o venceu. Quantas vezes? E assim reconquistou aquelas cidades israelitas. Irmãos, o texto conta que aquilo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. O rei Azael, que era o rei da Síria, morreu e foi sucedido por Ben-Hadad. E o rei Jeoás de Israel tomou de volta os territórios que haviam sido tomados pela Síria. Venceu quantas vezes? Quantas vezes Deus disse que ia vencer? Era isso que Deus queria fazer? Por que foram 3? Porque Ele só lançou? O que eu quero dizer é que tem gente dizendo: só aconteceu isso porque era a vontade de Deus. Às vezes isso é até verdade, mas tem vezes que o que aconteceu não é o que era a vontade de Deus. Aconteceu o que a tua entrega permitiu que acontecesse. Quem entendeu isso aqui? Deus queria vitória completa. Você lê o texto, você venceria a Síria completamente, mas porque você só lançou 3 flechas, você só venceu 3 vezes. O que eu quero dizer é que algumas pessoas estão dizendo que foi vontade de Deus viver algo aquém do que Deus tinha, e isso aconteceu porque faltou intensidade, faltou fé, faltou entrega, faltou resiliência, faltou perseverança, faltou entrega, faltou dedicação. É isso, foi o que aconteceu. O fim de Jeoás é um fim de vitória, mas não de vitória no nível que Deus queria dar. Você está entendendo isso? E a minha oração é para que na minha vida e na sua vida o nosso fim não seja apenas de vitória, mas seja de vitória na proporção que Deus tem para mim e para você. É isso, é sobre isso. Mas o texto diz também que Eliseu morreu, porque homens de Deus também ficam doentes e também morrem. Essa teologia maldita da prosperidade que diz que se você é homem e mulher de Deus, toda oração que você fizer Deus vai atender, que tudo vai dar certo, todas as portas vão se abrir, que você é o campeão, que você é cabeça, não é cauda, e que agora é só vitória, é só alegria. Se você está doente, tem alguma coisa errada na tua vida. Se você está com problema na tua família, no teu casamento, na vida do teu filho, no teu ministério, é porque você está errado com Deus. Ou seja, essa teologia é uma teologia diabólica, maldita, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Ou seja, nós precisamos passar por aflições por 3 motivos. O primeiro é porque nós estamos num mundo caído, que é consequência do pecado da humanidade, e no mundo caído tem aflições. O segundo motivo é porque Deus usa as aflições para amadurecer o nosso caráter e a nossa fé. Tem coisa que nós só aprendemos quando lidamos com a derrota. De repente, o melhor que aconteceu para você esse ano foi ter sido derrotado no que você foi, porque foi ali que Deus atraiu a tua atenção e conseguiu tratar na sua mente, no seu coração, na sua vida, coisas que no meio da bonança Ele não conseguia tratar. E há um terceiro motivo, porque as pessoas que ouvem você falando tanto que serve a Deus, que vai à igreja, que ama a Deus, ficam
ficam pensando assim: enquanto a vida dele está desse jeito, maravilhosa, crescendo, é muito fácil dizer que ama esse Deus, mas eu quero observar ele no dia do vale, no dia do deserto, no dia da porta fechada. Eu quero ver como é que ele age. E quando ele vê você agindo com fidelidade, com perseverança, com obediência, com maturidade, nos piores dias da sua vida, eles dizem assim: como é que é possível isso? Que nem o carcereiro disse para Paulo e Silas na prisão: vocês foram açoitados, espancados, humilhados, vocês estão aqui cantando louvor. E perguntaram: vem cá, como é que é possível isso? Aí ele respondeu: é simples, creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e a sua casa. E o que está acontecendo aqui não é, nós não fizemos assim um acompanhamento de coach que nos preparou para todo momento, não. Isso aqui é poder de Deus na nossa vida, é Espírito Santo, é a dunamis, é a glória, é a presença poderosa dele, que nos dá a paz que excede todo entendimento, a alegria do Senhor que é a nossa força, o poder do alto que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso aqui é Deus na nossa vida. É por isso que nós precisamos passar por aflições. Eliseu morreu, mas irmão, quem joga para ganhar continua marcando a história mesmo depois de morto, porque a Bíblia diz que os moabitas, na estação da primavera, costumavam chegar na terra, e tinha uns homens com um homem que havia acabado de morrer, e viram os moabitas entrando e ficaram assustados e disseram: o que a gente vai fazer com isso? O primeiro túmulo que eles encontraram, eles jogaram o homem, só não sabiam que era o túmulo do profeta. Era o túmulo do maior profeta daquela geração, irmãos. Eles não sabiam, jogaram lá. E o texto conta que imediatamente, quando o defunto, o morto, cai naquele túmulo e toca nos ossos de Eliseu, ele ressuscita, irmão. Voltou à vida e se levantou, ficou de pé. Meu irmão, essa é a diferença de quem joga para ganhar até o final da vida, de quem nunca diz: Deus, depois eu faço, ou agora não dá mais para fazer não porque a vida está difícil. Não, ele era um moribundo, estava morrendo, mas ele disse: se eu estou vivo é porque Deus ainda tem uma palavra profética para liberar. Então o Jeoás pode pegar o arco, pode pegar a flecha, mira na direção da Síria, porque essa é a flecha da vitória. Ele serviu até o final, ele se entregou até o final, ele se dedicou até o final, ele venceu no último jogo da vida dele. E depois da vida, o que ele conquistou em vida permaneceu, porque um homem morto toca nos ossos dele e ressuscita. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, essa palavra aqui não é apenas sobre aquilo que você vai viver nessa vida, mas é sobre o legado que vai acompanhar a tua história quando você terminar a sua existência nessa terra. Pessoas que serão impactadas com aquilo que Deus fez em você e através de você. Pessoas que tocarão em alguma parte do teu legado e vão ter suas vidas ressuscitadas, ministério ressuscitado, relação com Deus ressuscitado, casamento ressuscitado. É isso que Deus faz através da vida daqueles que jogam para ganhar até o dia final. Foi o que aconteceu, irmãos. Jeoás terminou com vitória parcial, Eliseu terminou com vitória total. O juiz apitou o final, mas mesmo depois do jogo, ele ainda estava vencendo e glorificando o nome do Senhor. A minha oração é para que nós aprendamos com o exemplo negativo de Jeoás e com o exemplo positivo de Eliseu nessa noite. Eu não sei se você chegou aqui com a tua aljava cheia, provavelmente sim. A direção do Senhor é: lance todas as flechas. Todas. Não são algumas, não é a maioria das flechas, mas são todas, todas. Você já lançou todas? Todas, todas, todas. Pega o arco, pega as flechas, mira na direção da Síria e lança, lança, lança todas as flechas. Em nome de Jesus, essa é a palavra do Senhor. O homem de Deus está na casa, e hoje eu sou o profeta de Deus falando com você aqui. Lança todas as flechas, todas elas, em nome do Senhor Jesus. E daqui a um tempo nós vamos contemplar o nome do Senhor sendo glorificado através das atitudes que você tomou a partir de hoje. Quem recebe em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu preciso dizer que a flecha mais importante lançada na história foi a flecha que Jesus lançou naquela cruz. Porque essa flecha, quando foi lançada, cumpriu um propósito
que nenhuma flecha lançada nessa terra consegue cumprir. Conseguiu dar para a humanidade aquilo que nem no nosso melhor dia nós conseguiríamos conquistar. Ele entregou à humanidade o perdão dos pecados, o passaporte para o céu. Ele disse: olha, não importa o que você fez até aqui, o que importa é que eu estou aqui, eu quero perdoar os seus pecados, e eu quero que você comece uma nova história, onde você terá acesso a promessas que só quem se posiciona comigo poderá acessar. É por isso que eu quero convidar você a fechar os seus olhos e baixar a sua cabeça em nome de Jesus. Quero convidar todos a fazerem isso. E eu sei que existem pessoas que chegaram aqui e sabem que as suas vidas não estão alinhadas com a vontade de Deus. E hoje você vai lançar a primeira flecha, que é a mais importante. É a flecha do teu posicionamento com Deus. É a flecha do alinhamento da tua vida com Deus. E eu quero convidar todos a repetir uma oração no fundo do coração. Não precisa ser em voz alta. Quero convidar todos os presentes a repetir essa oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que ainda não lancei todas as flechas que tenho na minha aljava. E por isso hoje eu começo pela primeira, que é reconhecer que eu não tenho caminhado conforme a tua vontade. É me arrepender dos meus pecados e começar uma nova vida, onde o Senhor me conduzirá a viver a tua vontade e as tuas promessas. Eu oro para que essa oração alcance a minha casa e tudo que eu chamo de meu. Que a partir de hoje a tua bênção, o teu favor, as tuas promessas sejam liberadas sobre a minha vida através da minha oração de posicionamento. Eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. A igreja continua com os olhos fechados em oração. E eu vou pedir a todos vocês, seja você alguém que já fez essa oração alguma vez na sua vida, lançou algumas flechas, mas parou, se afastou, mas hoje entendeu que precisa voltar. Ou seja você alguém que nunca fez essa oração, mas hoje quer se posicionar com o Senhor, se entregando a Ele. Eu vou contar até 3, e todos vocês que oraram vão levantar uma de suas mãos o mais alto que vocês puderem, tá bom? 1, 2, 3, aonde você estiver, levanta o mais alto que você puder. Vamos lá, o mais alto, mantenha erguida, por favor. Deus abençoe, 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 em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a senhora aqui também. Deus abençoe essa outra senhora aqui também. Pode baixar sua mão. Deus abençoe você, querido, pode baixar sua mão. Quem mais aqui nessa noite? A igreja continua em oração pela sua vida. Quem mais? Levanta o mais alto que você puder para que eu possa ver. Deus te abençoe, meu amigo. Quem mais? Deus abençoe, Deus abençoe. Estou vendo vocês. Deus abençoe você também, querida. Quem mais aqui nessa noite está dizendo isso? Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. Quem mais aqui nessa noite quer se posicionar com Jesus? Onde você estiver, basta erguer uma de suas mãos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querida. Acabo de te ver. Deus abençoe você também, querido. Mais alguém? Mais alguém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é fundamental que todos vocês que ergueram uma de suas mãos, enquanto nós cantamos um trecho dessa música, saiam dos seus lugares e venham até aqui à frente. Esses irmãos e irmãs aqui vão orar por vocês. É fundamental que você faça isso. Você que levantou a sua mão, pode vir aqui em nome de Jesus. Pastor, não levantei a mão, mas também quero ir à frente. Pode vir, seja qual for o seu caso, pode vir, em nome de Jesus. Amor e com alegria, dono dos meus dias, e é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele,
Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Nós vamos orar por cada uma dessas vidas que hoje se posicionam aqui com o Senhor. Estenda suas mãos para cá.